Texto 4, CMC, primeiro ano. Bom, e aqui então no texto 4 da prova do Colégio Militar de Curitiba, nós temos esse texto aqui, tá? Esse texto, na verdade, ele parece ser um infográfico, mas não é, tá? O gênero textual que a gente tem aqui, na verdade, é uma cartilha, tá? Uma cartilha, né, de certa forma, informativa, tá? Então a ideia desse aglomerado de informações aqui que a gente tem é informar o leitor. De toda forma é isso, informar o leitor. Aqui eu vou dar um pouquinho mais de zoom pra gente observar algumas coisas, tá certo? Primeira coisa que eu quero que vocês observem é que a gente tem ali esse círculo, obviamente, colorido, chamando a atenção no meio, e esse círculo, em volta desse círculo nós temos as informações, tá certo? A leitura aqui ela pode ser feita em qualquer um dos sentidos. As informações que estão expostas, elas são complementares umas às outras, mas elas não são necessariamente ali, elas não estão ordenadas, né? De forma que se você fizer a leitura em algum outro sentido, você não vai compreender o texto. Sim, você vai compreender tudo que está aqui. Outra coisa interessante a respeito desse círculo que a gente tem no meio é que nós temos linguagem não verbal ali, tá? E a gente consegue perceber, então, que os bonequinhos, né, os ícones que tem ali, alguns estão praticando esportes, né? Então remete ali no nosso pensamento para atividade física e outros remetem ao nosso pensamento para a nossa ideia ali para a saúde mental, onde a gente tem um cérebro trabalhando, a gente tem um descansando, a gente tem um cérebro ali de toda forma sendo desenhado pra gente, e aí a gente consegue entender o título que tá no meio ali do círculo, né? Atividade física e saúde mental. Então, o texto, basicamente, essas informações menores, elas vão tratar exatamente disso, de atividade física e saúde mental. A relação que essas duas coisas têm uma com a outra, tá? Outra coisa interessante da gente notar aqui é o logo do Hospital Santa Mônica ali no meio, tá? Isso porque essa cartilha ela foi idealizada pela fisioterapeuta Nathalie Souza de Andrade, tá? Ela é fisioterapeuta ali do Serviço de Fisioterapia do Hospital Santa Mônica. Então ela traz essa ideia ali dos benefícios da atividade física para a saúde mental. Então é basicamente disso que a gente vai falar, tá certo? Aqui então eu vou dar um pouquinho de zoom só para a gente conseguir fazer a leitura de forma mais clara, né? Mas a gente começando ali então por essa primeira informação onde está escrito reduz o estresse, e aí eu vou fazer a leitura aqui seguindo um sentido anti-horário a esse círculo que está no meio, tá? Então vamos lá. Reduz o estresse. O exercício aumenta a concentração de noradrenalina, uma das monoaminas que mais influencia o humor, ansiedade, sono e alimentação, junto com a serotonina, dopamina e adrenalina, mudando as respostas do cérebro para o estresse. Então veja que o exercício físico muda as respostas do cérebro para o estresse. Então o exercício físico diminui o estresse. É basicamente essa informação que a gente tem aqui. Seguindo ali para a esquerda, então, esquerda abaixo, nós temos torna-se mais produtivo, tá? Pesquisas mostram que trabalhadores que dedicam tempo para se exercitar regularmente são mais produtivos e possuem mais energia do que seus pares mais sedentários, tá certo? E aí a gente consegue notar aqui uma coisa interessante, tá? O uso da palavra trabalhadores aqui nessa informação, ela dá a entender aqui pra gente de que essa cartilha, na verdade, ela foi idealizada, óbvio, para quem quiser ler e tirar as informações que tem ali, mas também, principalmente, para os trabalhadores do Hospital Santa Mônica. Então, o que me parece aqui é que essa cartilha é uma cartilha de circulação interna no hospital, tá certo? Onde a fisioterapeuta, a Nathalie, ela idealizou essa cartilha para conscientizar os trabalhadores, os funcionários do Hospital Santa Mônica, tá certo? Por isso aqui, a gente tem essa ideia de que a linguagem ela não é tão simples quanto ela deveria. Porque o público-alvo, na verdade, ele compreende esses termos, por exemplo, noradrenalina, sei lá, dopamina, adrenalina, então, e outros termos que apareceram aqui que vocês vão ver que são termos que não são de uso tão comum assim, tá? Mas o público-alvo, ele entende, o público-alvo, que são os trabalhadores ali do Hospital Santa Mônica, entende esse tipo de informação, tá certo? E aí que tá, eles conseguem extrair, de fato, essa informação mais complexa que está por trás dessa linguagem mais simplificada, mas não tão simplificada por causa do público-alvo, beleza? O público-alvo compreende, a linguagem não precisa ser tão simples assim. Ok? A gente tem mais abaixo ali, ó. Aumenta o relaxamento. Para alguns, um treino moderado pode ser equivalente a uma pílula para dormir, mesmo para pessoas com insônia. Então, de novo, aqui estabelecendo a relação entre a atividade física e a saúde mental, tá certo? A gente tem mais abaixo, aguça a memória. A atividade física regular aumenta a memória e a capacidade de aprender novas coisas, aumentando a produção de células no hipocampo responsáveis pela memória e pela aprendizagem. Então veja, células no hipocampo, o que diabos é hipocampo? Eu não sou funcionário do Hospital Santa Mônica, eu realmente não sei qual parte do meu cérebro é o hipocampo. Mas o pessoal que trabalha lá
possivelmente sabe, beleza? E aí a gente tem mais informações abaixo, né? Aumento do poder intelectual. Vários estudos demonstram que exercício cardiovascular pode criar novas células cerebrais, também conhecida como neurogênese, e melhorar o desempenho geral do cérebro. Além disso, melhora o condicionamento cardiorrespiratório. Continuando, alívio da ansiedade. A substância liberada durante e após o exercício pode ajudar as pessoas com distúrbios de ansiedade a se acalmarem. Então, continuando aqui mais à direita, nós temos ali delínio cognitivo prévio. E, na verdade, aqui eu chamo a atenção para essa palavra que está grafada errada. Na verdade, não é delínio, tá certo? É declínio. E aí a gente tem o seguinte, ó, dieta e exercícios físicos podem ajudar a fortalecer o cérebro contra o declínio cognitivo que começa após os 45 anos. Trabalhando, especialmente entre os 25 e os 45 anos, aumenta a química no cérebro que suporta e evita a degeneração do hipocampo, uma importante parte do cérebro para memória e aprendizagem. Beleza. Eu sei então que o hipocampo é importante para a memória e a aprendizagem. Continuo não sabendo onde é o meu hipocampo, beleza? Então aqui a gente continua anotando ali esse direcionamento da linguagem para o público-alvo, ali os funcionários do Hospital Santa Mônica. A gente tem ali também, aproveite o ar livre. A vitamina D absorvida durante a exposição ao sol, com o uso de protetor solar, claro, pode diminuir a probabilidade de experimentar sintomas depressivos. E aí mais acima nós temos, melhora a autoconfiança. Em um nível muito básico, a prática de exercício pode estimular a melhora da autoestima e da autoimagem positiva, além de melhorar a qualidade de vida de quem pratica esporte. E aí nós também temos, aumenta a felicidade. Os exercícios liberam endorfina, que gera sentimentos de felicidade e euforia. Estudos demonstram que o exercício pode mesmo aliviar sintomas entre as pessoas deprimidas. Bom, então aqui a respeito da leitura do texto 4, tá? A partir da leitura desse texto, a gente responde uma questão ali na prova do Colégio Militar de Curitiba, do ano de 2021 para ingresso em 2022, no primeiro ano do ensino médio, tá? A ideia geral, tá, desse texto, tá? Tem bastante informações e tudo mais, tem vários pontos a serem observados nesse texto, mas a gente vai focar principalmente no gênero textual. Então, lembrem, a ideia aqui, né, dessa cartilha é informar o seu leitor, informar a pessoa que está lendo, tá? E aí, com essa dica final aqui, eu encerro a leitura do texto 4 e a gente parte à resolução, então, da questão 24 da prova do Colégio Militar de Curitiba. Questão 24, CMC, primeiro ano. Identifique qual alternativa sintetiza elementos marcantes do gênero ao qual o texto pertence. Bom, o texto da questão 24 é o texto 4, tá certo? Aquilo que se parece muito com o infográfico, mas na verdade é uma cartilha informativa, tá certo? A gente tem que escolher aqui a alternativa que vai indicar ali, que vai sintetizar, resumir os elementos marcantes do gênero cartilha, beleza? Cartilha informativa aqui nesse caso. A alternativa A diz, ó, veicula no ambiente profissional e estabelece comunicação entre diferentes profissionais. Sim, estabelece ali, a gente consegue perceber, inclusive, que ele foi elaborado por uma fisioterapeuta que trabalha no Hospital Santa Mônica. Ela cita ali, ela usa a palavra trabalhadores, então ela está direcionando para os colegas de trabalho dela, do Hospital Santa Mônica, beleza? Exige uma linguagem mais formal e impessoal. Não necessariamente, tá certo? Não necessariamente. Ali a gente tem o registro, de fato, de uma linguagem um pouco mais técnica, mas não de uma linguagem impessoal. A gente consegue até notar em alguns momentos essa relação ali locutor e interlocutor acontecendo. A mensagem deve ser objetiva e concisa, sim, passar a informação ali da forma mais rápida, fácil para o leitor, e toda a relação pessoal deve ser evitada. Não necessariamente, tá? A gente consegue notar que ali naquela situação alguma relação pessoal acontece, tá certo? E aí, nesse caso, a gente tem a alternativa A como a alternativa errada, ok? A alternativa B diz, ó, apresenta a defesa de um ponto de vista e leva ao convencimento do leitor por meio de argumentos, com proposta de solução. Essa descrição aqui, ela é perfeita para o texto dissertativo argumentativo, tá certo? Aqui a gente tem a descrição daquela redação típica do Enem, por exemplo, a redação também que você escreveu aqui na prova do Colégio Militar, tá? Ela apresenta a defesa de um ponto de vista, dissertação, e leva ao convencimento do leitor por meio de argumentos, a argumentação, dissertativo argumentativo. E a proposta de solução também pode aparecer nesse tipo de texto, tá certo? Então a alternativa B não é, porque a gente está falando aqui da definição da cartilha e não da redação da prova do Colégio Militar ou redação do Enem, tá certo? Portanto, a alternativa B está errada. Agora a alternativa C, ó. Mostra-se curto e escrito em prosa.
Sim, curto escrito em prosa. Geralmente produzido para meios de comunicação. A gente pode imaginar ali, por exemplo, um banner daquilo ali. Refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo. Não temos registro de eventos marcados pelo tempo. Isso aqui, na verdade, é uma linha do tempo. Pode-se dizer que é um infográfico, a linha do tempo, ou alguma coisa do gênero, mas aqui a linha do tempo não é esse gênero textual, não é uma cartilha informativa. Portanto, não é a alternativa C. E agora a alternativa E diz: aborda o levantamento de dados. Entrevistas com testemunhas e ou especialistas em uma análise detalhada dos fatos. Bom, vocês já perceberam aqui que não é isso, tá certo? Vou continuar balançando a cabeça aqui que não é isso. Agora, a alternativa correta, a alternativa D, que diz o seguinte, olha lá. Apresenta conteúdo explicativo e une informações verbais e visuais ao abordar conceitos de forma fácil. Ali, quando a gente fala conceitos de forma fácil, a gente pode até estar pensando assim, a linguagem devia ser mais fácil, ele usa muita linguagem técnica, mas lembra que a gente está falando de um público-alvo, tá? Esse tipo de texto, ele é direcionado para um público-alvo. E quando a gente nota ali o uso da palavra trabalhadores, a gente percebe que como foi elaborado dentro do Hospital Santa Mônica e tem a palavra trabalhadores, a gente pode dizer que é para os trabalhadores do Hospital Santa Mônica, que entenderão aqueles termos técnicos que foi utilizado de forma fácil, tá certo? Então, apresenta sim conteúdo explicativo, né? A cartilha informativa ela tem essa ideia ali de explicar o que ela está falando. Informações verbais e visuais. A gente tem também o registro de linguagem verbal, linguagem não verbal, e aborda os conceitos de forma fácil para aquele público-alvo. Portanto, aqui para a questão 24 da prova do Colégio Militar do CIC, da prova do Colégio Militar de Curitiba, do ano de 2021 para ingresso em 2022 no primeiro ano, nós temos aqui então a alternativa correta, né? A resposta correta para essa questão é a alternativa D.